Saudações a todos, nossos votos de muita paz, sejam todos muito bem-vindos. Nessa sexta-feira em que buscamos pontos dentro da obsessão nos seus mais variados graus e matizes, e como nos últimos encontros temos visto situações de espíritos que se suicidaram e que Kardec colocou os seus depoimentos, as suas manifestações no livro Céu e Inferno, né? Então já vimos alguns e hoje nós vamos ver um ateu. E Kardec coloca: o senhor JBD era um homem instruído, mas imbuído ao último grau de ideias materialistas, não crendo nem em Deus, nem em sua alma. Foi evocado 2 anos depois de sua morte na Sociedade de Paris, a pedido de um de seus parentes. Então, no momento de evocação, ele disse: eu sofro, eu sou réprobo. Fomos instados a vos chamar de parte de vossos parentes, que desejam conhecer a vossa sorte. Podeis dizer-nos se vossa evocação vos é agradável ou penosa? E ele responde: penosa. A vossa morte foi voluntária? Sim. E aí Allan Kardec comenta: o espírito escreveu com extrema dificuldade. A escrita era muito grossa, irregular, convulsiva e quase ilegível. No início mostrou cólera, quebrou o lápis e rasgou o papel. Então, através do médium, né? O médium teve essa atitude, mas na verdade impulsionado pelo espírito. E, com certeza, no tempo de Kardec, não havia as orientações que hoje, né, depois de um razoável tempo, né, em que vivemos as experiências mediúnicas, hoje nós temos a necessidade do controle mediúnico, né, da educação mediúnica. Então, o médium, ele se controla. Se um espírito quisesse rasgar o papel, ele não rasgaria, porque hoje já se exige uma educação mediúnica. No tempo de Allan Kardec, naturalmente, ficava tudo à vontade. Foi um tempo de observação, de estudo, né? E todas essas questões compunham ali o entendimento de Allan Kardec e daqueles que estavam junto a ele, observando todas essas reações que o médium exteriorizava, mas que vinham do espírito. Então, havia liberdade, né? Então, por isso que isso aconteceu. A vossa morte foi voluntária? Então, repetindo, sim. Sede mais calmo. Todos pedirem, depois então que ele quebra o lápis e rasga o papel, é dito a ele: sede mais calmo, todos pediremos a Deus por vós. E ele diz: sou forçado a crer em Deus. Que motivo vos levou a destruir-vos? Aborrecimento da vida sem esperança. Kardec comenta: concebe-se o suicídio quando a vida é sem esperança. Quer-se escapar da infelicidade a qualquer preço. Com o espiritismo, o futuro se desenrola e a esperança se legitima. O suicídio não tem mais objetivo. Mais ainda, reconhece-se que por este medo não se escapa de um mal senão para cair num outro que é 100 vezes pior. Eis porque o Espiritismo já tirou tantas vítimas da morte voluntária. São muitos culpados aqueles que se esforçam por acreditar, por sofismas científicos e supostamente em nome da razão, nessa ideia desesperante
fonte de tantos males e de crimes, que tudo acaba com a vida. Então, ele está dizendo que é um grande erro, né, e que a culpa é muito grande daqueles que propagam a ideia de que tudo acaba com a vida, porque isso pode alcançar aquele que está tão desesperançado e ele quer pôr fim, né, pôr um termo àquele sofrimento. E Kardec continua comentando: serão responsáveis não só pelos seus próprios erros, mas por todos os males de que terão sido a causa. Aí é perguntado a ele: quisestes escapar das vicissitudes da vida? Com isso ganhastes alguma coisa? Sois mais feliz agora? E ele responde: porque o nada não existe? Quereis ser bastante bom para nos descrever a vossa situação o melhor que puderdes? Sofro por ser obrigado a crer em tudo o que negava. Minha alma é como um braseiro, está horrivelmente atormentada. Porque ele já constatou que a vida continuava. Portanto, ele constatou que o que ele fez só agravou a situação. De onde vos provinham as ideias materialistas que tinhais quando vivo? Numa outra existência, responde ele, fui mau, e o meu espírito foi condenado a sofrer os tormentos da vida durante a minha... Aliás, numa outra existência, fui mau, e o meu espírito foi condenado a sofrer os tormentos da dúvida durante a minha vida. Também me matei, né? Então, numa outra existência, ele já havia se matado. Aqui, Kardec comenta então: há aqui toda uma ordem de ideias. Pergunta-se frequentemente como pode haver materialistas, uma vez que, tendo já passado pelo mundo espiritual, deveriam ter dele a intuição. Ora, é precisamente esta intuição que é recusada a certos espíritos que conservaram o seu orgulho e não se arrependeram de suas faltas. Sua prova consiste em adquirirem durante a vida corpórea e por sua própria razão a prova da existência de Deus e da vida futura que tem incessantemente sob os olhos, mas a miúde a presunção de nada admitirem acima de si, arrebata-os ainda e sofrem-lhe a pena, até que o seu orgulho, estando domado, se rendem, enfim, à evidência. Então, esses espíritos materialistas, né, quando encarnados, eles têm que, por si mesmos, desenvolverem ali, observando com a própria razão, irem concluindo e chegando à prova da existência de Deus e da vida futura. Então, as intuições não são tão claras, porque o propósito é fazer com que o materialista, por si mesmo, né, porque ele nem busca essa conexão com o alto. Então, por si mesmo, ele precisa, observando, concluir, né, sobre a existência de Deus e a continuidade da vida. Quando estáveis sufocado, que pensáveis que vos adviria? Que reflexões fizestes neste momento? Nenhuma. Era o nada para mim. Vi depois que, não tendo sofrido toda a minha condenação, iria ainda muito sofrer. Estais agora bem convencido da existência de Deus, da alma e da vida futura? Ai de mim, não estou senão mais atormentado por isso. Revistes o vosso irmão? Oh, não. Por que isso? Então, é claro que Kardec, porque essa evocação foi feita a pedido de familiares. Então, Kardec sabia
que ele teria um irmão desencarnado, né? Por isso que pergunta: revistes o vosso irmão? Oh, não. Por que isso? Porque reunir os nossos tormentos asila-se na infelicidade, reúne-se na felicidade. Ai de mim! Seria bem mais fácil rever o vosso irmão, que poderíamos chamar aí ao vosso lado. Não, não, estou muito baixo. Por que não quereis que o chamemos? É que ele não é mais feliz. Recusais a sua visão, isso não poderia senão vos fazer bem? Não, mais tarde. Então ele se recusa a ver o irmão. Desejais mandar dizer alguma coisa aos vossos parentes? Que se ore por mim. Parece que na sociedade que frequentáveis, algumas pessoas partilham as opiniões que tinhais quando vivo. Teríeis alguma coisa a lhes dizer a esse respeito? E ele diz: os infelizes possam crer em uma outra vida, é o que lhes posso desejar de mais feliz. Poderiam compreender a minha triste posição, isso fá-los-ia bem refletirem. Aí há uma evocação do irmão, né, do precedente, professando as mesmas coisas, mas que não se suicidou. Embora infeliz, está mais calmo, a sua escrita é limpa e legível. Então é feita uma evocação também com o irmão, que tinha ali a mesma forma de viver e sentir a vida, mas que não havia se suicidado. Então vamos ver essa evocação. Posso o quadro de nossos sofrimentos vos ser uma lição útil e vos persuadir de que uma outra vida existe, onde se espia as suas faltas, a sua incredulidade? Vede-vos, em seguida, vede-vos reciprocamente com o vosso irmão que acabamos de chamar? Não, ele foge de mim, né? Aí Kardec vai comentar: poder-se-ia perguntar por que os espíritos podem fugir no mundo espiritual, onde não existem obstáculos materiais, nem retiros escondidos à visão. Tudo é relativo nesse mundo, em relação com a natureza fluídica dos seres que o habitam. Só os espíritos superiores têm percepções indefinidas. Nos espíritos inferiores, elas são limitadas e, para eles, os obstáculos fluídos fazem efeito de obstáculos materiais. Os espíritos furtam-se à visão uns dos outros por um efeito de sua vontade, que age sobre o seu envoltório perispiritual e os fluidos ambientes, mas a providência que vela sobre cada um individualmente, como sobre seus filhos, deixa-lhes ou recusa-lhes esta faculdade, segundo as disposições morais de cada um, segundo as circunstâncias. É uma punição ou uma recompensa. Aí é dito a esse irmão: sois mais calmo que ele. Poderíeis nos dar uma descrição mais precisa de vossos sofrimentos? Sobre a terra, não sofreis em vosso amor próprio, em vosso orgulho, quando estáis obrigado em convir com os vossos erros? Vosso espírito não se revolta ao pensamento de que vos humilhar diante daquele que vos demonstra que estáis no erro? Pois bem, que credes que sofre o espírito que durante toda uma existência se persuadiu de que nada existe depois dele? Que tem razão contra todos? Quando de repente encontra-se em face da brilhante verdade,
está aniquilado, está humilhado. A isso vem se juntar o remorso de ter podido por tanto tempo esquecer a existência de um Deus tão bom, tão indulgente. Seu estado é insuportável. Não encontra nem calma nem repouso. Não encontrará um pouco de tranquilidade senão no momento em que a graça santa, quer dizer, o amor de Deus, tocá-lo, porque o orgulho se apodera de tal modo do nosso pobre espírito que o envolve inteiramente, e lhe é necessário ainda muito tempo para se desfazer desta veste fatal. Não é senão a prece de nossos irmãos que pode nos ajudar a nos desembaraçarmos dele. Então, estava em situação difícil, né? E precisavam realmente voltar-se, né, para a espiritualidade, para o entendimento do valor da prece, senão as situações ficam muito difíceis, como ambos estão nos descrevendo, né? Quereis falar de vossos irmãos viventes ou espíritos, de uns e de outros? Enquanto conversávamos com o vosso irmão, uma pessoa aqui presente orou por ele. Essa prece lhe foi útil? Ela não será perdida. Se recusa a graça agora, isso lhe virá quando estiver no estado de recorrer a essa divina panaceia. Aí Kardec comenta: vemos aqui um outro gênero de castigo, mas que não é o mesmo em todos os incrédulos, independentemente do sofrimento. É a necessidade para este espírito de reconhecer as verdades que renegava quando vivo. Suas ideias atuais denotam um certo progresso comparativamente com outros espíritos que persistem na negação de Deus. Já é alguma coisa e um começo de humildade em convir que se está enganado. É mais que provável que na sua próxima encarnação o incrédulo terá dado lugar junto de si ao sentimento inato da fé. Porque quando no plano espiritual é desenvolvido esse sentimento da fé, retornamos ao corpo de carne e ele desabrocha de forma inata, porque começa a fazer parte da personalidade daquele ser, né? E continuando, tendo transmitido à pessoa que nos pediu fazê-las o resultado dessas duas evocações, dela recebemos a resposta seguinte: não podemos crer, Senhor, o grande bem produzido pela evocação de meu sogro e de meu tio. Nós os reconhecemos perfeitamente. A escrita do primeiro, sobretudo, tem uma analogia, então eles entregam ali, né, Kardec entrega as comunicações que foram recebidas tanto do primeiro, né, que suicidou-se, quanto do outro. E que era sogro e tio, né, desses parentes ali que vieram pedir ajuda, para saber deles. Então, o que eles dizem? Nós os reconhecemos perfeitamente. A escrita do primeiro, sobretudo, tem uma analogia, quer dizer, uma semelhança impressionante com a que ele tinha quando vivo. Tanto melhor que durante os últimos meses que passou conosco, ela era brusca e indecifrável. Nela se encontram as mesmas formas de hastes de letras, de parágrafo e de certas letras. Quanto às palavras, às expressões e ao estilo, é ainda mais impressionante. Para nós, a analogia é perfeita, a não ser que está mais esclarecido sobre Deus, a alma e a eternidade que ele negava tão formalmente outrora.
Estamos, pois, perfeitamente convencidos de sua identidade. Deus disso será glorificado pela nossa crença mais firme no Espiritismo. E nossos irmãos, espíritos e viventes, com isso se tornarão melhores. A identidade de seu irmão não é menos evidente, na diferença imensa do ateu ao crente. Reconhecemos o seu caráter, o seu estilo, o seu boleio de frases. Uma palavra, sobretudo, nos impressionou. Foi a de panaceia. Era a sua palavra habitual. Dizia e a repetia a cada instante. Comuniquei, então, essas duas evocações a várias pessoas que se impressionaram com a sua veracidade. Mas os incrédulos, aqueles que partilham as opiniões de meus dois parentes, desejam respostas ainda mais categóricas, que o Senhor dê, por exemplo, precisasse o local onde foi enterrado, aquele onde se afogou, de que maneira dali foi tirado, etc. Para satisfazê-los e convencê-los, não poderíeis evocá-lo de novo? E neste caso, poderíeis bem lhe interessar as seguintes perguntas: onde e como se cumpriu seu suicídio? Quanto tempo ficou sob a água? Em que lugar o seu corpo foi encontrado? Em que lugar foi enterrado? De que maneira civil ou religiosa procedeu-se a sua inumação, etc. Vejam as perguntas detalhistas, detalhadas ali, dos parentes incrédulos. Os que tinham entendimento perceberam ali as duas personalidades, tanto do sogro quanto do tio. No entanto, os incrédulos queriam detalhes. Agora, antes de lermos o que Kardec vai colocar, mas vamos refletir como que um espírito que tira a sua própria vida, que entra num processo muito doloroso, vai ter como dizer quanto tempo ficou embaixo d'água, porque depreendemos que ele suicidou-se nas águas, quanto tempo ele ficou embaixo d'água, todos esses detalhes que nós vimos aqui, como que procedeu a inumação. Então, vamos ver o que temos na continuidade. Quereis, eu vos peço, Senhor, fazer responder categoricamente a essas perguntas que são essenciais para aqueles que ainda duvidam. Estou persuadido do bem imenso que isso produzirá. Farei de modo que a minha carta vos chegue amanhã, sexta-feira, a fim de que possais fazer essa evocação na sessão da sociedade que deverá ocorrer nesse dia, etc. A carta continuava, Kardec resumiu, aí vamos ver o que Kardec coloca. Respondemos a esta carta por causa do fato de identidade que ela constata. Aqui juntamos a resposta que lhe demos para instrução das pessoas que não estão familiarizadas com as comunicações de além-túmulo. Então vamos lá, vamos ver o que Kardec respondeu. As perguntas que nos pedistes endereçar ao espírito de vosso sogro, sem dúvida, são ditadas por uma louvável intenção, a de convencer os incrédulos, porque em vós não se mistura nenhum sentimento de dúvida e de curiosidade, mas conhecimento mais perfeito da ciência espírita vos faria compreender que são supérfluas. Primeiro, pedindo-me para fazer os vossos parentes responderem categoricamente, sem dúvida ignorais, que não governamos os espíritos à nossa vontade. Eles respondem quando querem e como querem, e frequentemente não podem, e frequentemente como podem.
A sua liberdade de ação é ainda maior do que de sua vida, e eles têm mais meios de escaparem ao constrangimento moral que se quisesse exercer sobre eles. As melhores provas de identidade são as que se dão espontaneamente, de sua própria vontade, ou que nascem das circunstâncias, e na maior parte do tempo é em vão que se procura provocá-las. Vosso parente provou a sua identidade de maneira irrecusável, segundo vós. É, pois, mais que provável que recusaria responder a perguntas que, com razão, pode considerar como supérfluas, e feitas tendo em vista satisfazer a curiosidade de pessoas que lhes são indiferentes. Poderia responder como fazem frequentemente outros espíritos em semelhante caso. Para que serve perguntar coisas que sabeis? Acrescentará mesmo que o estado de perturbação e de sofrimento em que se encontra deve lhe tornar mais penosas as pesquisas desse gênero. É absolutamente como se quisesse constranger um doente que pode apenas com dificuldade pensar e falar, a contar os detalhes de sua vida. Isso seguramente seria faltar às considerações que se deve à sua posição. Quanto ao resultado, que disso esperais, seria nulo, ficai disso persuadido. As provas de identidade que foram fornecidas têm um valor bem maior, por isso mesmo que são espontâneas, e nada podia pôr sobre o seu caminho se os incrédulos não estão satisfeitos. Não estavam mais, talvez menos ainda, por perguntas prévias que poderiam suspeitar de conivência. Há pessoas a quem nada pode convencer. Veriam com seus olhos os vossos parentes em pessoa e dir-se-iam joguetes de uma alucinação. Então, há pessoas que negam mesmo e vão sempre atribuir até fatos verdadeiros a uma alucinação. 2 palavras ainda, Senhor, sobre o pedido que me fazeis, de evocar no mesmo dia em que deveria receber a sua carta. As evocações não se fazem assim como uma varinha. Os espíritos não respondem sempre ao nosso chamado. É necessário para isso que possam ou que queiram. É necessário, além disso, um médium que lhes convenha e que tenha uma aptidão especial necessária e que esse médium esteja disponível no momento dado, que o meio seja simpático ao espírito, etc. Todas essas circunstâncias pelas quais não se pode nunca responder e que importa conhecer quando se quer fazer a coisa seriamente, né? Então, vemos aqui esse depoimento de muito aprendizado desse espírito ateu cuja maior prova era justamente constatar tudo que ele negou durante uma vida. Não é fácil, não é fácil. Daí os chamamentos para que consigamos desenvolver em nós o sentimento de religiosidade, que é essa conexão que abrimos com o alto. E quanto devemos compreender a importância da prece, a importância do espírito guardião que cada um de nós possui. E o quanto podemos ser inspirados, porque ele, recebendo das ordens de Deus para nos ajudar, respeita o nosso livre-arbítrio, nos inspiram, mas pelo livre-arbítrio agimos como desejamos. E eles estão sempre prontos a nos inspirar e nos ajudar quantas vezes a remediar o mal que vamos fazendo por onde passamos. Então, reflitamos muito,
que fiquemos na paz de Deus e de Jesus.